versículo 1 até versículo 4. Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até versículo 4. Amém? Acompanhe a leitura da palavra de Deus que está no livro de Efésios 6, a partir do versículo 1 até versículo 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós estamos aqui clamando, pedindo que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha iluminar a nossa mente. Pai, sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti nós não podemos entender essa palavra. Nós queremos, ó Deus Pai, nesse momento, entregar todos os nossos corações, esperar a sabedoria do alto, que venha inundar o nosso ser, que nós possamos, ó Deus Pai, ser nutridos pelo Espírito Santo, que nós possamos ser, ó Deus Pai, confrontados, ó Deus Pai, para que nós possamos viver aquilo que é justo perante o Senhor. Ó Deus, se porventura, ó Deus Pai, estamos aqui, ó Deus Pai, com o coração entristecido, angustiado, que muitas vezes nos tira a atenção à Tua palavra, que o Senhor venha nos acalmar, que o Senhor venha nos dar tranquilidade, que o Senhor venha nos dar a força, confiança no Senhor, para pensar nesse momento naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acabamos de ler o livro de Efésios, onde a Bíblia é bem clara e o ensinamento de Deus é bem explícita para nos conduzir a uma verdade. Uns dias atrás, 2 semanas, nós falamos a respeito de pessoas cheias de Espírito Santo. E isso tem sido o assunto que estamos trabalhando, ensinando, de que uma pessoa que está cheia de Espírito Santo, ele precisa então resplandecer, ele precisa transbordar, ele deve dar o fruto do Espírito, a qual ele possui. E assim, vimos que, conforme o ensinamento da palavra de Deus no capítulo 5, como nós devemos estar ali cheios de Espírito Santo para poder mostrar a glória de Deus aqui nessa terra. Em vez de embriagar com o vinho, a Bíblia nos convida a estar cheio de Espírito Santo. Lá no livro de Efésios 5, versículo 18, começou assim, vamos dizer, a exposição da palavra de Deus. Falamos sobre as mulheres, onde elas devem estar sujeitas a seu marido, isso como ao Senhor, e falamos também como os maridos devem amar as suas esposas ao ponto de entregar as suas vidas por elas. Como exemplo temos também o nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós continuamos essa mesma sequência de olhar para pessoas cheias do Espírito Santo, porém direcionado aos filhos, e posteriormente também direcionado para os pais. Ou seja, agora de novo, o centro do ensino aqui continua na família, porque nós estamos no mês da família, e a Bíblia é repleta de ensinamento da família. Tanto que quando Deus criou o mundo, Ele colocou a família no mundo, que é Adão e Eva. E assim a vontade de Deus permanece, dando sequência, e nós então existimos. O homem cumpriu o mandato que Deus orientou, que é multiplicar e encher a terra. Ou seja, nós somos descendentes de um só pai a partir do Adão. E assim percebemos então de que caminhamos numa direção depois de pecado, onde a Bíblia vai nos ensinar que não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Todos nós pecamos, estamos desviados.
da direção certa que nós devemos proceder, por causa do pecado que entrou no mundo. Como diz a palavra de Deus, por causa de um homem, o pecado trouxe a morte e todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Romanos vai ensinar isso, Romanos 3, versículo 23, e ainda nós vimos também, então, que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos transformados, nós somos pessoas que recebeu o poder do Espírito Santo que habita em nós, através do amor de Jesus Cristo, que é a graça que nós recebemos. Ele morreu na cruz para poder nos dar a vida, para nos tornar justos. E a partir desse momento, Ele nos convida a praticar as coisas justas. Olhando para essa realidade, nós podemos entender então que quando o apóstolo Paulo ele ensina a respeito de fazer aquilo que é justo, ele está falando para as pessoas que receberem a justiça de Deus na vida deles. Ele está comunicando para as pessoas que estão agindo não com as suas forças, mas com a força do Espírito Santo. Ele está comunicando essa verdade para as pessoas dependentes do Espírito Santo, para as pessoas cheias do Espírito Santo, que agora transborda, que deve agir obedecendo aos pais no Senhor, porque isso é justo. Ou seja, ninguém pode proceder de si mesmo para fazer algo que é justo. Ainda que você pode ser o cara mais generoso do mundo, se você não receber a justiça de Deus, eu quero te dizer, aquilo que você faz não passa de uma obrigação sua para agir cordialmente dentro de uma sociedade. Mas para nós que é crente, o nosso agir transcende a ética e moral, porque nós sabemos que nós estamos procedendo de acordo com o maior exemplo daquele que nos uniu, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos, devemos fazer no Senhor, não nas nossas forças, não no nosso orgulho, mas sim no Senhor. É isso que Paulo já começa a ensinar. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E ele continua trazendo ainda o ensinamento para os filhos, falando para os filhos: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele não para por aí, ele vira agora para olhar para os pais. Aliás, ele traz promessa no versículo 3, mostrando por que os filhos devem obedecer e devem honrar. Por que os filhos devem obedecer e devem honrar? Para que vá bem. Esse é o motivo. Ou seja, Deus, na sua infinita bondade, Ele promete aos filhos obedientes que assim que eles obedecerem, assim que eles honrarem os pais, eles podem usufruir da promessa, que é para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando nós olhamos para esse mandamento, percebemos que ela é acompanhada por promessa que é estabelecida no versículo 3. E agora no versículo 4, o apóstolo Paulo ele parte para o ensinamento para os pais, ou seja, a mulher e o marido, dentro da família, ensinando: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração no Senhor. Quando olhamos para esse ensinamento, percebemos de que nós estamos enfrentando um ensinamento que é desafiador para mim e para você. Obedecer não é fácil. Depois que o pecado entrou no mundo, na verdade, o nosso coração é tão duro que tudo que envolve a submissão parece negócio assim cansativo, árduo, e nós tomamos direção ao oposto. E a palavra de Deus nos convoca como filhos. Se você está aqui é porque você nasceu, graças a Deus, dentro de uma família. Então você, mesmo sendo pai, você é filho também. A palavra serve para todos nesse momento. Eu e você, como filho, temos dificuldade de obedecer, mas devemos esvaziar o nosso ego, devemos deixar do lado o egoísmo
e humilhar e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir para nos levar àquilo que é correto, àquilo que é justo. Por isso, nessa noite, a pergunta que eu faço para poder nos conduzir à exposição é: o que é justo perante Deus no lar cristão? O que é justo perante Deus no lar cristão? Dentro daquilo que eu acabei de ler, ou acabamos de ler, está bem explícita aquilo que é justo. Quando a Bíblia nos orienta, Ele está nos orientando com aquilo que é verdade, com aquilo que é imutável, que é a única regra prática das nossas vidas, que é a Escritura. Assim, então, o primeiro ensinamento que podemos perceber dentro do livro de Efésios, do versículo 1 até versículo 4, o que é justo dentro de uma estrutura de um lar? É justo perante Deus que os filhos obedeçam aos seus pais. Isso é justo, é a sua obrigação, é algo que você deve fazer de maneira quase que incondicional, exceto quando isso transcende aquilo que vai de acordo com a palavra de Deus. Senão, você deve obedecer aos seus pais, sim. Isso é justo perante Deus. A ordem de os filhos obedecerem, ela está meio que isolada. Simplesmente, você deve obedecer. Por quê? Porque você é filho. Essa é a resposta. Por que você deve obedecer? Porque isso é justo perante Deus. Por que você deve obedecer? Para que vá bem a sua vida na terra. Porque aquele que te criou, aquele que te concebeu, aquele que deu luz a você, o seu pai, a sua mãe, desejando coisas boas a você. Então você tem que confiar nesse ensinamento e proceder, buscar fazer aquilo que eles estão te orientando. Lembrando de novo, que eu estou partindo do princípio de que seu pai está cheio do Espírito Santo, amém? Que a sua mãe está cheia do Espírito Santo para te conduzir. E você, filho, deve também absorver então o ensinamento que está vindo das pessoas que estão ao seu lado, cheio de Deus, para obedecer. Essa é a direção que nós temos dentro do ensinamento. Então, devemos ser pessoas dispostas a obedecer, porque somos transformados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa perspectiva, então, o nosso olhar deve permanecer apenas em Cristo. Não é que se o seu pai é falho ou não, mas aquilo que ele está te ensinando está alinhado com a palavra de Deus. Aquilo que ele está te mostrando para obedecer está de acordo com a palavra de Deus. Cumpre a você obedecer. Independentemente se seu pai um dia vacilou com você ou não, porque todos nós somos pecadores, como falei, não há um justo sequer, todos nós pecamos, então o seu dever é obedecer a palavra de Deus. O seu dever é cumprir aquilo que está sendo orientado, que é obedecer aos seus pais, enquanto eles te ensinam o caminho certo. Às vezes eles não estão lendo a Bíblia para você, mas a direção que eles estão te dando é certa. E você, na sua arrogância como filho, ou no seu achismo, você tomou uma direção errada. Mas a Bíblia nos instrui: no Senhor é justo obedecer os nossos pais. Paulo não está fazendo um pedido aqui. A ideia do verbo que ele colocou aqui é uma ordem, está no imperativo. Você tem que obedecer. A ordem está vindo, não apenas do Paulo, mas sim do Deus Todo-Poderoso que o inspirou para falar a respeito desse ensinamento. Para que você, sendo filho, tenha uma vida longa, para que vá bem a sua vida. Obedeça. Entenda que a obediência que ele coloca também, por causa do tempo verbal que é conjugado aqui, é que é algo contínuo na sua vida. Você sempre vai ser filho. E você sempre vai ser pai, se você é pai. Você sempre vai ser mãe, se você é mãe. Cumpre você, então, obedecer a palavra de Deus. O tempo que ele emprega aqui, para os filhos obedecerem, é algo contínuo. Você vai falar assim: talvez eu vou casar um dia, eu vou estar livre dos meus pais. Obedeça a seus pais, ali há sabedoria. Pela experiência de caminhar com Deus, pela experiência daquilo que eles já vacilaram, já corrigiram, eles estão te dando direção. Confia nisso.
e se apega a essas verdades, se elas não estão indo contra a palavra de Deus, receba com alegria e faça, cumpra você a obedecer. Você nunca vai se arrepender se você obedecer os seus pais. Ali há o segredo de você dormir tranquilamente no Senhor, obedecendo. Às vezes, é algo assim, tão desafiador, e o nosso ego fala tão forte, que a gente fala, mas eu já sou maioridade, eu já tenho 18 anos, eu faço o que eu quero. Ou talvez você fala, estou com pressa de fazer 18 anos, porque eu vou me livrar das ordens e da orientação dos meus pais. Mas eu quero te dizer, você com 40, 50, 60 anos, seu pai e a sua mãe querem o seu bem. Seus pais querem o seu bem. Muitas vezes, sendo eles cheios do Espírito Santo, oraram no secreto, que você nunca viu, passaram madrugadas intercedendo pelo seu bem, e às vezes recebe direção de Deus, e por essa direção que eles te dão, conselhos simplesmente. Eu lembro do meu irmão, ele não está aqui, provavelmente ele vai assistir, ele gosta de assistir os vídeos que a gente grava. Ele tinha um momento na vida dele que ele tomou uma direção errada, e ele começou a ir para baladas, festa, virou jogador, e ali seguiu uma direção totalmente longe da palavra de Deus. E a minha mãe orava muito por ele, aconselhava, dava a direção certa para ele. Ele não quer saber, ele queria ouvir conselho dos amigos lá fora, passava noites lá fora. Um dia, ele voltou de madrugada, ele contando a história, ele viu a minha mãe orando na porta do nosso quarto, de joelhos, madrugada, orando por nós. Aí ele chegou lá com um susto, o que é isso de madrugada na porta, alguém na porta? É uma mãe desesperada, querendo o bem do filho, intercedendo por eles. E ali, falou para minha mãe, o que você está fazendo aqui nessa hora, se era para você dormir, descansar? Falei, meu filho, eu estou orando por vocês, que Deus guarde vocês, para onde vocês estão caminhando. Inclusive você tem sido o motivo da minha oração, e eu não vou parar enquanto Deus não me entregar você de volta no caminho dele. Meu irmão disse que ele entrou no quarto, transbordou, chorou muito, e a partir daquele dia ele tomou uma decisão: eu vou seguir a direção certa, porque a minha mãe não apenas me gerou 9 meses, mas faz de tudo para ver o meu bem. Isso mudou a perspectiva do meu irmão, e ele hoje está na igreja servindo como missionário, graças a Deus. Mas é com muito tempo que ele tinha andado na direção errada, ouvindo o conselho dos amigos, desobedecendo a minha mãe. É algo assim que nós devemos pensar: qual é a direção que você tem tomado como filho? Você acha que é uma direção certa? Você acha que sua mãe, seu pai não quer o seu bem? Você acha que a palavra de Deus não quer o seu bem? Mas se pelo contrário, você tem certeza que a palavra de Deus quer o seu bem, o seu pai quer o seu bem, a sua mãe quer o seu bem, todos os conselhos dos seus pais precisam ser analisados a partir da Escritura, sim, e toma direção obedecendo os seus pais. E aí, nós podemos perceber também que dentro do lar cristão, não basta apenas obedecer, devemos obedecer no Senhor, mas devemos também honrar os nossos pais. Isso é o nosso segundo ensinamento que nós temos dentro do livro de Efésios. A Bíblia vai mostrar de que no Senhor nós devemos fazer todas essas coisas, não para nos orgulhar. Olhando nessa perspectiva, no Senhor você deve honrar o seu pai. Perceba que quando Paulo ele fala, ele está falando para os eleitos em Cristo Jesus, como ele ensina no capítulo 1, do versículo 4, que ele vai falar para as pessoas assim, como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Ou seja, ele está falando, no Senhor, nós devemos ser irrepreensíveis. Por isso, nós devemos obedecer no Senhor e honrar nossos pais no Senhor. É lícito fazer isso.
E Paulo está comunicando com as pessoas a qual ele vai ensinar no livro de Efésios 1, versículo 7. Ele vai falar que em Cristo nós temos redenção pelo seu sangue e remidos dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, em Cristo nós devemos então obedecer. Tudo que ele vai falar mencionando a união que nós temos com Cristo Jesus, que é inseparável com os bens, com coisas boas que nós fazemos também, inclusive honrando nossos pais. É de muita tristeza que os filhos, muitas vezes, esquecem de honrar os pais, esperam para os pais morrerem, para aparecer com o cachorro mais bonito, para honrar os pais. Espera para os pais morrer, para depois trazer coroa, flor mais bonita, cara, para honrar os pais. Se for lá em Guiné-Bissau, eles vão comprar um tecido que são feitas nas mãos, mais caras que tem, caríssimas, para poder sepultar a pessoa, porque isso demonstra zelo e honra que você tem aos seus pais. Mas eu quero te dizer, a Bíblia nos orienta a você honrar os seus pais quando eles estão vivos. Enquanto eles respiram, eles esperam a honra que vem de você, e essa honra começa na obediência. E vai culminar, óbvio, numa ação que você pode fazer simples, comprar um iPhone. Todo pai vai querer, né? Um presente. Mas isso começa numa obediência. Só que obediência no Senhor. Paulo, ele não desassocia a união que nós temos em Cristo Jesus de proceder da forma correta. Ou seja, só em Cristo Jesus que você vai olhar para toda a Bíblia, todo o ensinamento, você fala, eu vou fazer porque é por causa de Cristo eu vou obedecer. Enquanto lá fora as pessoas vão falar, é loucura. Isso vai envolver algo que é muito sério. Talvez você precise primeiro perdoar seu pai ou a sua mãe para depois obedecer e honrar. Porque eu vou falar para vocês, muitos filhos não obedecem porque eles estão com raiva, rancor. Às vezes por motivo certo, às vezes por motivo errado, ganancioso no coração. Mas para você obedecer, talvez precisamos lembrar desse item que é muito importante, que é perdão. Se você não perdoar seu pai ou a sua mãe, dificilmente você vai tê-la ou tê-lo como autoridade na sua vida. Porque é simplesmente uma casa onde você vê alguém que é seu opositor e você precisa confrontá-lo. E ponto. Sendo assim, a honra fica mais longe ainda, distante de tudo. Porque você não obedece, quanto mais honrá-lo. Mas a Bíblia nos chama e nos ensina a respeito da honra. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você vai falar assim, na Bíblia inteira, é o primeiro mandamento com promessa? Sim. Se você pegar lá o livro da lei, quando Deus vai falar a respeito dos mandamentos, esse mandamento vai aparecer, mas acompanhado com a bênção de Deus. Vai acompanhado ali para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Muitos filhos têm perdido a vida por causa de uma desobediência simplesmente. Muitos filhos têm entrado no caminho errado, perdido vida pela droga e outras coisas, por causa de não ouvir não dos pais. Não tem como a promessa te acompanhar. Muitos filhos estão sofrendo por causa da desobediência. Eles não estão enxergando que muitas vezes o sofrimento que eles estão passando, eles são causadores do próprio sofrimento. Eu e você como filho devemos parar e refletir e analisar o caminho que nós estamos trilhando, se ela está nos conduzindo segundo a palavra de Deus, amém. Se não, que voltemos à palavra de Deus. É um desafio para mim e para você entender de que nós precisamos então honrar
Para honrar, algo assim que às vezes muito fácil para muitas pessoas, porque muitos fazem por disfarce ou fazer porque tem que fazer. Mas eu quero te dizer, honrar envolve algo que tem que partir do seu interior, porque também faz parte daquilo que nós podemos ver que é a lei de Deus. A lei de Deus é boa, é perfeita. Você está agindo de modo certo, então honra seus pais. A Bíblia vai nos ensinar a respeito da honra no livro Êxodo 20, versículo 12. A palavra de Deus vai falar: honra teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Ali Paulo, provavelmente, ele deve ter lembrado desse ensinamento, e ele então menciona a respeito daquilo que é justo dentro de um lar, é que o filho honra os pais para que vá bem, para que prolonguem seus dias na terra, que o Senhor dá. É importante enfatizar isso. É Deus quem concede a vida, sim, mas muitas vezes nós tomamos direção errada, que Deus nos deixa a nossa própria sorte. Simplesmente, vai, você quer seguir, vai, procede. Mas se nós olharmos para a Escritura, nós podemos nos apegar a essa verdade e desfrutar dessa riqueza da promessa da parte de Deus. A família, então, devemos entender, é um dos primeiros lugares onde nós devemos aprender a temer a Deus. Quando uma pessoa teme a Deus, ele então respeita e age com responsabilidade com aquilo que é dever dele dentro de um lar. Os filhos devem então temer a Deus, mostrar esse temor em casa. Aqui na igreja, eu sempre falo isso. Graças a Deus, todos nós entramos aqui como um santo como deve ser e sair como um santo como deve ser. Mas isso deve ser nossa conduta no nosso lar também. Agir como um santo. Se eu te perguntar por que você age de maneira tão educada aqui na igreja, qual será a sua resposta? É porque a presença de Deus está aqui, você tem consciência disso. Mas eu quero te dizer, Espírito Santo habita em você, tenha consciência disso. O seu falar, o seu agir, tudo deve proceder da forma que Deus vai ser glorificado. Ou seja, Deus ele está presente na sua vida todo o tempo. Por isso que o salmista vai falar: de onde me ausentarei da tua presença? Se eu subir lá para os céus, lá estás. E se eu descer lá para o fundo, para o abismo, lá estás também. E lá na sua casa, o nosso Deus Todo-Poderoso está na sua casa. E Ele espera que você tome atitudes segundo a orientação, obedecendo, honrando. A palavra de Deus é bem claro. Honrar os pais, então, pode nos ajudar a ter um lar pacífico, saudável e amigável e alegre. Quantas vezes você não tem vontade de voltar para a sua própria casa? Às vezes você é o culpado disso, sabia? Como filho. Porque às vezes você não obedece, você age do jeito que você quer, ou atrás disso existe um rancor tão grande que tudo na sua casa é desagradável, não tem nada mais de bom. Porque tudo que seus pais vão falar está errado. Não importa se está certo ou está errado, nem tem análise, simplesmente está errado, porque está vindo dos seus pais. Mas a Bíblia nos ensina que nós podemos desfrutar sim, exalar o perfume de Cristo, porém isso começa com a obediência. E partindo então ali nesse princípio de honrar, sendo esse o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem a sua vida, para que prolonguem ali os dias para você desfrutar da promessa que Deus tem dito na sua própria palavra. Então não deixe de demonstrar a honra e respeito a seus pais por causa de nenhuma mágoa que está no seu coração. Busca abandonar aquilo que te aprisiona, aquilo que faz com que você tome atitudes de desonrar
os seus pais, aquilo que leva você a desobedecer aos seus pais. Se é necessário, converse com seus pais, demonstre as suas frustrações, as suas mágoas, aquilo que tem deixado você triste, para que seu lar seja um lar onde Cristo reina. Porque você é cheio de Espírito Santo, porque você é um filho cheio de Espírito Santo. Proceda desse modo, não deixa que nada desse mundo tire a paz da sua família, tire a paz dos seus pais, mas contribua para que a paz de Cristo reina na sua casa. Talvez, muitas vezes, nós valorizamos nossos amigos, amigas, conselhos lá fora, que na verdade são as pessoas que, quando nós saímos de lá, eles falam mal de nós, e pelo contrário, eles dão risada dos conselhos que eles estão nos dando, e para eles se colocarem nos nossos lugares, nunca farão aquilo que eles estão nos aconselhando, mas eles estão te aconselhando a fazer isso. Porém, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabendo colocar sempre no filtro da palavra de Deus, olhar aquilo que é certo ou errado, a partir da perspectiva, da cosmovisão da palavra de Deus, você vai tomar a direção certa. E é assim que você deve proceder. Procedendo, então, buscando, honrando, obedecendo aos seus pais, porque isso é justo perante Deus. Se é desafiador, isso não podemos negar. Mas uma coisa que é certa, você não tem nenhum motivo, nenhuma justificação para não agir segundo aquilo que está sendo ensinado perante a palavra de Deus. Então, começa obedecendo, cuidando, dando atenção, amor diário dentro da sua família, para demonstrar que realmente você teme a Deus, que realmente você é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Partimos agora para o nosso terceiro ensinamento. Dentro de um lar, o que é justo? Depois de Paulo ali ensina a respeito da obediência e honra, ele vai trazer ensinamento para os pais. Aqui, os filhos gostam sempre desse versículo, né? Eles vão falar assim: é isso. Na época da minha juventude, eu olhava também para esse versículo, até citava para minha mãe ela. Esse versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Era versículo até que eu memorizei, para falar para os meus irmãos. Eles falavam: você tem que respeitar, que eu era teimoso também. Eu não sei, eu não fui o tempo todo assim, pacífico. Fui tentado como criança, depois Deus vai transformando nossas vidas, e glória a Deus, eu estou aqui. Mas eu citava esse versículo: vocês estão me irritando, como pretexto. Por isso que vocês estão recebendo aqui, que vocês estão recebendo agora. Aí xingava, brigava. Mas graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo, todos os dias nós somos moldados a despir desse velho homem e fazer aquilo que é correto. Os meus irmãos lá, para você ter ideia, antes de eu decidir que eu vou fazer o seminário, lá na África, eu era muito rebelde. Depois da minha mudança de atitude, transformação daquilo que Deus fez na minha vida, começaram a me zombar de pastor, sem eu cogitar que eu seria pastor um dia. Tudo que eu fazia, eles me zoavam. Agora está sendo pastor, né? Está virando pastor. Porque eu lia e falava muito da Bíblia. Aí tem uma hora que eu passava de ponto, citava esse versículo para eles. Porque às vezes extrapolei, fiz coisa errada, falei de forma grosseira e tudo mais. Mas os filhos, eles encontram um amparo pela palavra de Deus, sim, para que seja equilibrado. O poder do Espírito Santo que habita nos filhos é para agir de modo certo. E os pais, então, devem agir também como pessoas cheias do Espírito Santo, não trazendo ou não irritando os filhos, como diz a palavra de Deus aqui. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Muitos pais sabem o que faz com que os filhos deles ficam aborrecidos e vão explodir. Ou seja, é o limite. Quando seu filho testa a sua paciência, ele não está obedecendo, você falou, ensinou, falou, não está obedecendo, você sabe o gatilho e vai e aperta, simplesmente. É isso que a palavra está falando para não fazer. Não faça aquilo que vai levar seu filho à ira. Não provocar seu filho.
É interessante que quando os pais, quando a gente é pequenininho, criancinha, na idade mais ou menos do Levi, os pais, eles têm um zelo muito diferente quando a gente tem 15, 14 anos. Não que não estão amando, só que eu estou falando, eles acabam agora descobrindo que podem ativar muitos gatilhos em você, de você também ficar magoado, de você ficar bravo. Porque às vezes não é só uma disciplina, é uma disciplina com zombaria. Eu presenciei em vários lugares os pais fazendo isso com os filhos. No momento que percebe que o filho está bravo, aí que vai instigar mais para o filho criar rancor, raiva daquilo ali. Não bastava uma disciplina. Ou às vezes a mãe que está disciplinando, o pai aparece para fazer uma, vamos dizer assim, indução ali, mais para deixar ele mais bravo, parece para conscientizar ele. Só que não. Às vezes o filho toma mais, vamos dizer assim, atitudes erradas por causa disso. Os pais não devem provocar os filhos a ira. E agora, se você não vai provocar seus filhos a ira, então o que você deve fazer? A Bíblia continua ainda ensinando nesse mesmo versículo, versículo 4. Ele fala, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Essa parte, os pais também gostam, isso é certo, eu acho muito bom. A minha mãe, eu apanhei dela até com 14, 15, 16 anos, eu apanhava, não tem regra, regra é dela lá. Se aprontar, vai apanhar, enquanto você não alinhar, vai apanhar, simplesmente assim. Ela falava bem assim, enquanto você não alinhar, você vai apanhar. Você está na minha casa, eu sou a sua mãe. Eu não menciono muito meu pai, porque meu pai era muçulmano. Ele estava meio desligado das coisas que a minha mãe botava a gente fazer. Ou seja, se não fizesse isso, para ele estava tudo bem. Porque ele não queria a gente no caminho do cristianismo. Mas a minha mãe não negociava as verdades que ela conhece pela Bíblia. E olha lá, ela nem sabe ler a Bíblia. Ela ouvia na igreja, aprendia, memorizava os versículos que o pastor ensinava e as missionárias ensinavam para ela. E aquilo ali era ensinamento. Ou às vezes ela cantava uma música que ela lembra que tem ensinamento e é lá que você vai aprender. E muitas vezes, os pais, elas são pessoas assim, que cuidam e zelam, mas não lembram de admoestar, de exortar. Dão um celular bom, dão um conforto bom, proteção, um condomínio seguro, mas esquecem da segurança que os filhos devem ter a partir da palavra. Muitos pais têm esquecido disso. Você encontra uma criança com um tablet top, bonito ali, assistindo vídeo, mas esquece daquilo que é muito mais importante. Antes do seu filho chegar, o que você faz? Pinta quarto, azul ou rosa, bonitinho, desenhado, como berçário. É lícito tudo isso? É. Mas comece a se preparar como pai para ensinar seu filho. Porque o ensinamento do domingo aqui apenas é muito pouco. É muito pouco. Seu filho passa 5 dias aprendendo outras coisas, às vezes na escola, às vezes no celular, às vezes na TV. Você precisa se preparar para instruir seus filhos, porque é a partir da instrução que você vai admoestar. Lá no livro de Deuteronômio, que nós lemos, no livro Deuteronômio 6, ele vai falar a respeito disso. Que você primeiro tem que amar a Deus acima de tudo, e a partir dali que você ensina o amor de Cristo, o amor de Deus. É a partir dali que você vai ensinar o amor de Deus, falando para seu filho, ao dormir, ao sentar, ao levantar, ao andar. Você só pode demonstrar a partir do momento que você ensina. Eu tomo muito susto de muitos pais que não ensinam, só que depois quando vai exortar, é uma exortação direta. Trabalhei com os adolescentes um bom tempo lá em Goiânia, o que mais escutava no nosso discipulado, na troca de ideia que a gente tem, era isso. Que tinha mais cobrança do que ensinamento. Mas é verdade. Antes de você aplicar a prova, você não tem conteúdo? Não é correto fazer assim? O conteúdo para você aprender, para depois fazer a prova? E se você não está certo na prova, tem segunda chance, recuperação e tudo mais. Mas na prática,
Na família, parece que é inverso. Parece que os pais ficam no automático, achando que o filho já sabe tudo. Simplesmente, não pode pisar na bola. Se pisar, vai receber correção. E muitas vezes é uma correção que não é correção da instrução. Não é uma demonstração com amor. Ele simplesmente apanhou. Por quê? Nem sabe direito. Mas a demonstração que está sendo dita é que você tem que ensinar, você tem que instruir, você tem que mostrar o lugar que a pessoa tropeçou, para que amanhã a pessoa não venha a cair no mesmo lugar. Isso a partir da palavra. Muitos pais não têm autoridade de ensinar, porque tudo que você ensina é do seu conhecimento. Porque tem que ser assim e ponto. Não deve ser assim. Isso deixa qualquer jovem adolescente, vocês confirmam se assim ou não, frustrado e desesperado. E no final, com raiva. É assim e ponto. Não deve ser assim. Tem razão para você ensinar? É o momento certo. Mas por quê? Seu filho está pedindo a demonstração, na verdade, para você. Mas por que não posso? Olha, você não pode, porque se você for lá, você pode chegar, ficar numa festa, que ali você pode beber, pode fumar, pode entrar na droga. Assim, eu não quero isso para você. Tem argumento sim. Qual que é seu temor como pai, como mãe, que você está dizendo não para o seu filho? Precisa ser explícito. Ele não precisa desvendar, quebrar aquele mistério na sua cabeça. Na verdade, nunca consegue. Pelo contrário, eles saem lá com raiva, mandam um áudio para um amigo, para uma amiga. Meu pai deixou. E o seu? Não deixou. Mas por quê? Falou nada. Aí começa aquela troca de conversa, vai surgindo, troca de conversa e raiva. O amigo ensinando errado. Você não ensinou, você só falou que não pode. E às vezes, argumento que o pai do amigo liberou para fazer, é argumento que leva à perversão, a um lugar totalmente distante da presença de Deus. Só que o amigo tem um porquê que meu pai está deixando. Meu pai me falou que não vai dar nada, vai lá, isso não vai acontecer nada. Tem tudo porquê que ouviu do outro pai, mas de você não. A Bíblia nos ensina que, além de não provocar os filhos, mas ele deve ser criado na disciplina, ou seja, numa disciplina que é orientada, que é ensinada. Você não disciplina alguém sem ele entender por que está sendo disciplinado. Mesmo que a pessoa possa achar que não é justo aquilo ali, mas ele tem que ter entendimento daquilo ali. Amanhã, se ele lembrar disso e se convencer, amém. E se não convencer, não muda também. Só que os pais, por ser pai, muitas vezes falam, eu não devo satisfação a você e ponto. Às vezes, talvez tem coisas que você não deve satisfação, tudo bem. Mas para que haja diálogo na sua família, que a paz de Cristo reina, instrua, mostra a disciplina. E essa disciplina, igual eu falei, pode envolver até a surra mesmo. Talvez muitas pessoas vão assustar, o conselho tutelar vai aparecer. Mas tenho certeza, se você demonstrar com amor, não para espancar a criança, tem lugar sim. Você não precisa ser violento. Você não precisa ser cruel, transtornar para bater a criança. Permaneça com a mesma cara sua. Ensina, orienta. Essa disciplina, de acordo com a nossa palavra de Deus, que Deus ele disciplina filhos a quem ele ama. E Deus ele está confiando que você seja também pessoa cheia de Espírito Santo, que você disciplina a pessoa que você ama. Não simplesmente disciplinando para deixar raiva nele. Não. E seja a pessoa que disciplina cumprindo a disciplina com rigor. Eu vejo muitos pais disciplinando, 5 minutos sem celular. Nem dá 2 minutos, a criança já estava mais com o celular. Não troca. A sua autoridade tem que permanecer, só que de forma justa, de forma orientada. Disciplina seu filho, sim, no Senhor, pensando que você está conduzindo ela à vida. Hoje, aqui no Brasil, eu tenho ouvido isso bastante. Se os pais não criaram, o mundo faz o quê? Se o pai não educa, o mundo é assim. Então, não troca aquilo que Deus colocou na sua mão como responsabilidade sua, dentro do lar. Faça isso, porém,
com temor ao Senhor. Você não pode ser uma pessoa violenta, não é isso que a Bíblia ensina. Mas sim, você pode disciplinar seu filho e a demonstrar, só que com a demonstração do Senhor. A gente pergunta, o Senhor, Ele vai nos demonstrar? De qual maneira? Qual é a disciplina do Senhor sobre nossas vidas como filhos amados? Essa mesma disciplina, então, com a demonstração do Senhor, a partir da palavra de Deus, exortando, orientando, que a gente precisa orientar a nossa família. Os filhos têm uma tarefa, os pais têm uma tarefa, e o lar vai transbordar da glória de Deus. Só que muitas vezes tem desequilíbrio. Às vezes o filho não está obedecendo, porém você como pai ou a mãe, você não é isento de agir segundo a palavra de Deus. Aqui também é um mandamento, é um imperativo, é uma ordem de você agir segundo a palavra de Deus, independentemente se o seu filho está respondendo positivo assim ou não. Esse é o nosso desafio. Cumpre você agir com seu dever como pai, e cumpre você como filho agir com seu dever. Aí entra aquela, vamos dizer assim, parece paradoxo, né? Como que eu vou agir? Mas é assim, segundo a palavra de Deus. Tudo isso que a Bíblia nos ensina, numa só palavra, é justo perante Deus. É justo perante Deus você obedecer os seus pais. É justo perante Deus você honrar os seus pais. É justo perante Deus você disciplinar o seu filho. É justo perante Deus você não provocar a raiva para seu filho. É justo perante Deus você, então, a demonstrar seu filho no Senhor. Isso é mais ou menos resumo daquilo que nós temos aqui com o ensinamento dentro dessa palavra de Deus no livro de Efésios. Partindo pela parte final aqui, eu gostaria de enfatizar algumas coisas. Deus, Ele está vendo como você está agindo sobre a autoridade que Ele te deu sobre seus filhos. Ele está vendo como você está agindo. E você, filho, também. A responsabilidade que Deus te deu, Ele está vendo como você está agindo com essa responsabilidade, com essa ordem que Ele dá. Lembre-se, não espera honrar seus pais na sua morte, ou quando eles estão mortos, quando eles já não respiram mais. Honra seu pai enquanto ele respira. Honra sua mãe enquanto ele respira. Obedece enquanto eles estão vivos. Isso é para seu bem. Curioso isso. É para seu bem. E os pais também foram chamados, não apenas para sustentar os filhos financeiramente, como eu falei, não apenas para colocar os filhos numa escola boa. Hoje a preocupação dos pais, igual eu, conversando com a minha esposa Jennifer, ainda não somos pais, mas a gente fala assim, hoje está difícil colocar o filho na escola. Parece que a nossa preocupação é colocar o filho na escola e ensinar o filho, ponto. Só que a nossa preocupação tem que virar também para a questão espiritual. Como que está sendo a educação dos nossos filhos? Parece que a educação é R$1.000 para uma criança estudar, R$500, quase R$250 você não encontra. Se encontrar é uma coisa assim que você vai tendo muita dificuldade ali para encontrar. Mas a nossa preocupação fica funilada naquilo ali. Como que eu vou colocar meu filho para estudar? Mas também tem que voltar, como que eu vou colocar meu filho para aprender a lei de Deus? Porque a Bíblia vai nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas. E depois de tudo isso, como nós lemos, ouve, ó Israel, essas coisas você tem que ensinar para os seus filhos. Você tem que inculcá-las na cabeça delas. Ou seja, você tem que repeti-las várias vezes para aprender ao dormir, ao sentar, ao levantar. Como pai, como os pais, deve ser a nossa preocupação preparar o ambiente espiritual para os nossos filhos trilhar. Não apenas financeiramente, não apenas estrutural, mesmo que isso seja lícita, mas sim expandir para ser espiritualmente.
Lembre, você tem que disciplinar em amor, para que isso não gere revolta no coração do seu filho. Você tem que admoestar seu filho em amor, para que isso não gere revolta, rebeldia contra vocês. Tudo partindo na palavra de Deus, partindo no Senhor, para fazer todas essas coisas. E terceiro e último, Paulo vai ensinar que uma casa que olha para essa instrução, que busca obedecer, honrar e temer, torna um reflexo da glória de Deus aqui na terra. A casa que busca olhar para esses princípios exala amor de Cristo. Então, o nosso desafio, como filho, como pai, é isso. Ou como pais, correto dizer, é que você busca olhar para essa palavra e discute sobre ela na sua família. Senta todo mundo. Quem tem faltado? Eu tenho faltado qual parte? E você, que é o meu pai, tem faltado qual parte? Eu sou filho, qual parte que eu tenho faltado? Vamos conversar? Vamos consertar isso? Porque já aprendemos que a respeito da palavra de Deus, que se nós procedemos de modo correto, o nosso lar vai ser um lar de paz. Eu não quero dizer que não vai ter briga, uma hora vai aparecer. Somos humanos, somos falhos, mas a gente busca consertar. A gente busca olhar para a palavra e consertar aquilo que está errado, para que nós possamos exalar o perfume de Cristo. O lar pode ser um lugar marcado por gritos, desrespeito, frieza espiritual, quando ela não é um lar que enxerga a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o nosso lar seja o lar que glorifica o nome do Senhor. E que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Senhor Jesus, muitas vezes, como filhos, nós temos falhado, não obedecemos nossos pais. Oh Deus, pedimos que o Senhor venha nos perdoar, perdoa nossos pecados, porque muitas vezes ela tem nos conduzido à direção, oh Deus Pai, que nem sabemos explicar. Agimos de forma errada. Oh Senhor Jesus, transforma nossas vidas. Transforma o coração de cada um do Teu filho que se encontra nesse lugar. Deus, pedimos, ó Deus Pai, lares que são desestruturados, lares que estão em crise, lares que estão em briga, conflito direto, seja restaurado pela Tua palavra em nome de Jesus. Deus, nos ajuda a agir com amor, com reverência, com temor do Senhor, para que possamos restaurar a nossa casa. Isso, ó Deus Pai, que cada um possa agir com a sua responsabilidade, seja filho, seja pais, mas que o Senhor seja o centro de tudo, Senhor Jesus. Pai, pedimos que o Senhor traga reconciliação nos lares que têm divisão, nos lares que tem separação, ó Deus Pai, que cada um faz o que quer. Senhor Jesus, muda o coração daqueles que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador, né? Para que possam encontrar a vida do Senhor e possam agir de forma correta, exalar o perfume de Cristo. Dá um coração de prontidão, um coração apto para perdoar aqueles que estão com mágoa dos seus pais, que não conseguem obedecer, que não conseguem honrar, em nome de Jesus. Se aqui entre nós se encontra alguém assim, magoado, entristecido, ofendido, por causa de algum motivo que tenha passado na família, Deus, que Teu Espírito Santo o convença esse coração do juízo do pecado, e que ela venha ser transformada, e que possa abandonar e jogar de fora, longe dela, toda mágoa, todo rancor, toda vingança, toda braveza, em nome de Jesus. Pai, pedimos que o Senhor venha restaurar casamentos,
que têm tomado direção, ó Deus Pai, errado, por falta de não olhar na Tua palavra. Pedimos, Senhor Jesus, encarecidamente, que essa igreja seja uma igreja que preserva a família, que essa igreja seja uma igreja que preserva vidas, que busca temer ao Senhor, que busca praticar o temor ao Senhor, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, em qualquer lugar que essas pessoas que aqui estão vão caminhar. Deus, começa em mim, ó Deus Pai, essa obra. Pedimos ao Senhor Jesus, que o Senhor dá força para os pais, que muitas vezes têm orado, e têm cansado, fatigado, já estão quase desistindo dos seus filhos. Deus, renova a força desses pais, dá ânimo desses pais, uns clamando a Deus para a conversão dos seus filhos, uns clamando a Deus, ó Deus Pai, para livramento, uns clamando a Deus, às vezes, para os filhos, por simplesmente, ó Deus Pai, não conseguir seguir na sua caminhada, uma trajetória no serviço, ou às vezes, ó Deus Pai, no casamento. Ouça o clamor do Teu povo aqui, Deus. E muitas vezes, ó Deus Pai, tem prostrado diante de Ti, clamado, batido na porta para que o Senhor possa os ouvir. Deus, nos colocamos diante de Ti, dependentes da Tua obra. Que o Senhor venha tirar todo o medo dentro de nós. Medo de sujeitar a essa palavra, porque muitas vezes o mundo nos vê como frágil, o mundo nos vê como pessoas covardes. Nos dá a ousadia de agir segundo a Tua palavra, Deus. Porque um homem temente, corajoso, precisa agir segundo a Tua palavra. Ainda que isso custe nossas vidas, ainda que isso custe nosso eu, ainda que isso custe, ó Deus Pai, algo que muitas vezes nos apegamos mais. Mas que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus Pai, apegar a Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor, ó Deus Pai, segura nas nossas mãos. E que o Senhor nos conduz, ó Deus Pai, à vida. Que o Senhor nos conduz a caminho reto. Que o Senhor nos conduz à verdade. Que o Senhor nos conduz, ó Deus Pai, àquela verdadeira, ó Deus Pai, vida que o Senhor prometeu àqueles que Te amam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? E